Imagine a seguinte cena. Você está no funeral de um ente querido. Pode ser um pai, uma mãe, um irmão, um cônjuge ou até mesmo um filho. Ao seu redor, as pessoas dizem frases como "eles estão em um lugar melhor agora" ou "um dia estaremos todos juntos novamente". No entanto, no fundo do seu coração, uma pergunta insiste em ecoar: isso é realmente verdade? Veremos nossos entes queridos novamente no céu? Vamos reconhecê-los? Eles se lembrarão de nós? Essas são algumas das perguntas mais íntimas e emocionais que podemos fazer. E sejamos honestos, não se trata apenas de curiosidade, é algo profundamente pessoal. Sentimos saudades, anelamos por eles. A ideia de nunca mais vê-los parece insuportável. Mas há uma boa notícia: a Bíblia não nos deixa no escuro sobre esse assunto. Deus, em seu amor e sabedoria, nos deu respostas claras sobre o que acontece após a morte, sobre o céu e sobre os relacionamentos que teremos lá. Claro, existem muitas opiniões por aí. Filmes, livros, relatos de experiências de quase morte. Alguns dizem que nos tornaremos anjos, outros afirmam que não nos lembraremos de nada da Terra. Há até quem sugira que nos dissolveremos em uma espécie de energia cósmica. No entanto, hoje não estamos aqui para especular. Estamos aqui para buscar a verdade. Vamos direto à Bíblia, a única fonte em que podemos confiar plenamente. E o que descobriremos pode surpreendê-lo. Antes de mergulharmos nesse tema, é importante avisar: algumas das coisas que a Bíblia diz sobre o céu e nossos relacionamentos lá podem desafiar aquilo em que você sempre acreditou. Pode até parecer desconfortável no início, mas se realmente cremos em Deus, precisamos confiar que seu plano para a eternidade é infinitamente maior do que qualquer coisa que possamos imaginar. Você está disposto a abandonar suposições e ouvir o que Deus realmente diz? Se a resposta for sim, você está no lugar certo. Neste texto, vamos explorar o que acontece conosco após a morte, se reconheceremos e nos lembraremos de nossos entes queridos no céu, como serão os relacionamentos na eternidade e a difícil questão, e os familiares que não são salvos. Também discutiremos como essa verdade deve transformar a maneira como vivemos hoje. Portanto, se você já perdeu alguém que ama ou simplesmente quer saber o que o futuro reserva, acompanhe-me. Ao final, você não precisará mais especular, porque Deus já nos deu as respostas. Vamos começar. A morte é uma das poucas certezas da vida, mas também uma das maiores incógnitas. Todos nós a enfrentaremos, e ainda assim, a maioria das pessoas evita pensar nela até que seja tarde demais. No entanto, como cristãos, não precisamos temer a morte nem ficar em dúvida sobre o que acontece depois, pois a Bíblia nos oferece respostas claras. Então, o que realmente acontece quando damos nosso último suspiro na terra? Simplesmente dormimos até o fim dos tempos? Vamos imediatamente para o céu ou para o inferno? E o que tudo isso significa para nossos relacionamentos com aqueles que amamos? A Bíblia ensina que os seres humanos são mais do que corpos físicos. Temos uma alma eterna. Quando morremos, nosso corpo volta ao pó, mas nossa alma continua a existir. Eclesiastes 12, versículo 7 declara: "O pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu." Isso significa que a morte não é o fim, é uma transição. Nosso corpo físico é temporário, mas nossa alma é eterna. E isso nos leva a uma pergunta crucial: para onde vamos imediatamente após a morte? A separação entre justos e injustos é ilustrada por Jesus em Lucas 16, versículo 19 ao 31, na história do homem rico e Lázaro. Ambos morrem. Um vai para um lugar de sofrimento, o outro para um lugar de paz. O homem rico, em tormento, está plenamente consciente de sua vida passada e até se lembra de sua família que ainda está na terra. Essa história nos revela algo essencial. Primeiro, permanecemos conscientes após a morte. Segundo, mantemos a memória e a consciência da vida terrena.
Terceiro, há uma separação imediata entre salvos e perdidos. Para os crentes, a Bíblia oferece uma promessa maravilhosa em 2 Coríntios 5, versículo 8. Estamos plenamente confiantes e preferimos deixar o corpo para habitar com o Senhor. Isso significa que, no momento em que um crente morre, ele está imediatamente na presença de Jesus, sem espera, sem sono da alma, sem vaguear. Se o seu ente querido conhecia Cristo, no instante em que ele deu seu último suspiro aqui, ele deu seu primeiro suspiro no céu. Por outro lado, aqueles que rejeitaram a Cristo têm suas almas separadas de Deus, aguardando o julgamento final. Apocalipse 20, versículo 12 ao 15, descreve esse momento terrível em que aqueles cujos nomes não são encontrados no livro da vida são lançados no lago de fogo. É por isso que a salvação é tão urgente. A eternidade é real e há apenas dois destinos. Mas e a ressurreição final? A Bíblia ensina que um dia, quando Jesus voltar, nossos corpos físicos serão ressuscitados e transformados em corpos glorificados e eternos. 1 Coríntios 15, versículos 52 ao 53. Naquele momento, corpo e alma serão reunidos e viveremos para sempre no novo céu e na nova terra. Portanto, quando morremos, estamos imediatamente no céu ou no inferno, mas a história não termina aí. O cumprimento final do plano de Deus ainda está por vir. E isso nos leva a uma grande pergunta. Vamos reconhecer e nos lembrar de nossos entes queridos no céu? Essa é uma das perguntas mais comuns sobre o céu. Se chegarmos lá, ainda nos lembraremos de nossos pais, irmãos, filhos e cônjuges. Vamos reconhecer seus rostos? Vamos sentir o mesmo amor por eles que sentimos na terra? A Bíblia não traz um versículo direto que diga: sim, você reconhecerá seus entes queridos no céu. No entanto, quando analisamos várias passagens, a resposta se torna clara: sim, absolutamente. Evidências bíblicas do reconhecimento no céu. Um dos exemplos mais claros vem da transfiguração, em Mateus 17, versículo 1 ao 4. Jesus leva Pedro, Tiago e João a uma montanha, e de repente Moisés e Elias aparecem. O fascinante é que esses dois homens já estavam mortos há séculos, mas não apenas eram reconhecíveis, os discípulos sabiam quem eles eram sem precisar de apresentações. Isso nos diz algo crucial. Nossa identidade permanece na vida após a morte. Moisés ainda era Moisés. Elias ainda era Elias. Eles não se tornaram espíritos sem nome ou perderam sua individualidade. Outro exemplo está em Lucas 16, versículo 19 ao 31, na história do homem rico e Lázaro. Após a morte, o homem rico se lembra de sua família, reconhece Abraão e recorda sua vida terrena. Se as pessoas perdessem toda a memória de seu passado e de seus entes queridos, essa história não faria sentido. Talvez a maior evidência venha do próprio Jesus. Após sua ressurreição, seus discípulos o reconheceram. Maria reconheceu sua voz. João 20, versículo 16. Tomé tocou em suas feridas. João 20, versículo 27. Os discípulos no caminho de Emaús o reconheceram quando ele partiu o pão. Lucas 24, versículo 31. O que isso nos diz? Nossos corpos ressuscitados serão diferentes, mas ainda seremos nós mesmos. Jesus não era um fantasma, nem uma pessoa completamente nova. Ele ainda era Jesus, apenas glorificado. Se ele manteve sua identidade após a ressurreição, nós também manteremos a nossa. A natureza dos relacionamentos no céu. Então, se nos reconhecemos, isso significa que nossos relacionamentos familiares serão exatamente os mesmos. Aqui as coisas ficam interessantes. Jesus nos dá uma pista importante em Mateus 22, versículo 30. Pois na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Alguns ouvem isso e se entristecem, como se significasse que não teremos conexões profundas com nossos entes queridos. Mas não é isso que Jesus está dizendo. No céu, nossos relacionamentos não serão baseados em casamento, biologia ou laços terrenos. Em vez disso, seremos uma única família perfeita, unidos em amor como filhos de Deus. Na Terra, nossos relacionamentos são frequentemente marcados por dor, perda e conflitos. Mas no céu, nosso amor uns pelos outros será perfeito, inquebrável
e eterno. Não conheceremos apenas nossa família terrena, teremos uma conexão espiritual profunda com todos os crentes que já viveram. Pense nisso. Não haverá mais mal-entendidos, relacionamentos quebrados ou despedidas, apenas amor puro e perfeito por Deus e uns pelos outros. Então sim, reconheceremos nossos entes queridos. Sim, nos lembraremos deles, mas nosso amor por eles será ainda maior do que jamais foi na terra, porque estará livre do pecado, da tristeza e da separação. E isso nos leva a uma das perguntas mais difíceis. E os familiares que não são salvos? É o que abordaremos a seguir. Falamos sobre a beleza e a promessa do céu para aqueles que confiam em Cristo, mas não podemos ignorar a questão mais dolorosa. E nossos entes queridos que não creram? Para muitos de nós, isso não é hipotético. Temos pais, irmãos, filhos ou amigos que não colocaram sua fé em Jesus. A ideia de ser separado deles por toda a eternidade é angustiante. A realidade do céu e do inferno. Primeiro, precisamos confrontar a verdade de que nem todos vão para o céu. O próprio Jesus deixou isso claro em Mateus 7, versículo 13 ao 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas pequena é a porta e estreito o caminho que leva à vida, e poucos a encontram. Essas são palavras duras. Nossa cultura muitas vezes prefere um Deus que é apenas amor e não justiça, apenas misericórdia e não verdade. Mas a Bíblia apresenta um Deus que é infinitamente amoroso e perfeitamente justo. Romanos 2, versículos 6 ao 8 nos diz que Deus retribuirá a cada um conforme suas obras. Aqueles que buscam glória, honra e imortalidade por meio da perseverança em fazer o bem receberão a vida eterna, mas para aqueles que rejeitam a verdade e seguem o mal, haverá ira e indignação. Não é que Deus esteja ansioso para enviar pessoas ao inferno. Segundo Pedro 3, versículo 9, nos assegura que ele é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. No entanto, Deus não força ninguém a aceitá-lo. Ele respeita nossas escolhas, mesmo quando elas nos afastam dele. Vamos nos lembrar daqueles que se perderam? Isso levanta outra questão difícil. Se alguém que amamos não está no céu, vamos nos lembrar deles? Vamos sentir tristeza ou luto por eles na eternidade? Apocalipse 21, versículo 4, nos dá um vislumbre do céu. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. No céu não haverá tristeza, arrependimento ou dor. Como isso é possível se alguns de nossos entes queridos não estiverem lá? A Bíblia não fornece uma resposta detalhada, mas podemos confiar que a justiça de Deus é perfeita e seu amor é completo. Isaías 55, versículo 9 nos lembra: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Podemos não entender completamente como a justiça e a misericórdia de Deus se harmonizam, mas podemos confiar que Ele fará todas as coisas certas. O céu será um lugar de paz, alegria e satisfação perfeitas, sem qualquer sombra de arrependimento ou tristeza. Se algo, a realidade da eternidade, deve nos motivar a compartilhar o Evangelho com aqueles que amamos. Não podemos salvar ninguém, apenas Deus pode fazer isso, mas podemos compartilhar as boas novas e orar fervorosamente por sua salvação. Atos 16:31 nos dá uma promessa poderosa: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Embora cada pessoa deva fazer sua própria escolha, nossa fidelidade em compartilhar Cristo pode ter um impacto profundo em nossas famílias. Então, não espere até que seja tarde demais. Se você tem entes queridos que não conhecem Jesus, ore por eles, compartilhe o Evangelho com eles e viva sua fé de uma maneira que os deixe curiosos sobre a esperança que você tem. Porque o céu e o inferno são reais, e é muito tempo para estar errado. Depois de discutir as verdades difíceis, vamos nos voltar para a promessa alegre que aguarda aqueles que creem. Quando pensamos no céu, muitas vezes nos concentramos em ruas de ouro,
portões de pérolas e adoração sem fim. Embora essas coisas sejam maravilhosas, a verdadeira beleza do céu é muito mais profunda. O céu é o lugar onde a lágrima é enxugada, toda tristeza é esquecida e todo relacionamento é restaurado de maneira perfeita e eterna. Imagine isso. Não haverá mais mal-entendidos, discussões, sentimentos feridos ou mágoas. Nossos relacionamentos marcados por amor e unidade perfeitos. 1 Coríntios 13:12 nos dá um vislumbre poderoso dessa realidade. Agora vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho, mas então veremos face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, assim como sou plenamente conhecido. Conheceremos uns aos outros completamente, sem as barreiras que o pecado cria na terra. Imagine a alegria de não apenas reconhecer seus entes queridos, mas conhecê-los de uma maneira mais profunda e pura do que jamais conheceu antes. E não será apenas nossa família terrena com quem nos reuniremos. Seremos parte de uma vasta família eterna, todos os crentes de todas as gerações, nações e tribos. Apocalipse 7, versículo 9, pinta um quadro belíssimo disso. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro. Adoraremos juntos, serviremos juntos e nos alegraremos juntos para sempre. A família definitiva, os filhos de Deus. A maior alegria, nosso relacionamento com Deus. Mas a maior alegria de todas será nosso relacionamento com o próprio Deus. Romanos 8, versículo 15 ao 17, nos diz que somos adotados na família de Deus, co-herdeiros com Cristo. Isso significa que todo crente que você encontrar no céu não é apenas um amigo ou companheiro de adoração. Eles são seus irmãos e irmãs no sentido mais verdadeiro. E nosso Pai, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Filipenses 3, versículo 20 ao 21, nos lembra que a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem como o seu corpo glorioso. Nossos corpos frágeis e mortais serão transformados em corpos gloriosos e eternos, adequados para a vida incrível que Deus preparou para nós no céu. Não apenas nos reuniremos com nossos entes queridos, estaremos unidos a Deus, e essa é a maior promessa de todas. Exploramos a verdade sobre o que acontece após a morte, se reconheceremos nossos entes queridos e como serão os relacionamentos no céu. Mas agora vem a pergunta mais importante: o que isso significa para nós hoje? O céu não é apenas algo para pensar quando morremos. Ele deve transformar a maneira como vivemos agora. Se realmente cremos na realidade da eternidade, isso deve moldar nossas escolhas, nossas prioridades e a maneira como amamos as pessoas, especialmente nossas famílias. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 18, nos dá um encorajamento poderoso. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Para os crentes, a morte não é o fim, é o começo de algo muito maior. Isso significa que podemos viver com esperança, não com medo. Quando perdemos alguém em Cristo, lamentamos, mas lamentamos com a certeza de que a separação é apenas temporária. Quando enfrentamos nossa própria mortalidade, não precisamos temer. Podemos olhar para frente, ansiosos por estar com Jesus. Quando a vida fica difícil, podemos perseverar porque sabemos que toda dor e luta é passageira, comparada à glória que nos aguarda. 2 Coríntios 4, versículo 17. Mas viver com o céu em mente também significa fazer cada dia valer a pena. Se um dia nos reuniremos com nossa família que crê, por que não começar a fortalecer esses relacionamentos agora? Se a eternidade é real, então o que fazemos com nosso tempo aqui importa. Como amamos importa, como perdoamos importa. Há pessoas em sua vida, talvez até em sua família, com quem você precisa se reconciliar? Não espere. O céu é eterno, mas nosso tempo na terra é
curto. Colossenses 3, versículo 1 ao 4 nos diz: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Muitas vezes nos envolvemos com coisas que não durarão. Dinheiro, status, prazeres temporários. Mas, quando fixamos nossos olhos na eternidade, começamos a viver de maneira diferente. Em vez de buscar sucesso, investimos no que importa, nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Em vez de guardar rancor, perdoamos, porque no céu, toda divisão será apagada. Em vez de temer o futuro, confiamos que o melhor ainda está por vir. E mais importante, nos certificamos de que estamos prontos. Jesus disse em João 14, versículo 23, Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estou. O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. A única maneira de ter certeza de que você e seus entes queridos estarão juntos na eternidade é através de Jesus Cristo. Ele é o único caminho. João 14, versículo 6. Então deixe-me perguntar, você está pronto? Você colocou sua fé nele? Seus entes queridos o fizeram? Se não, o que está impedindo você de tomar essa decisão hoje? Porque a eternidade é real e não temos tempo a perder. O céu é mais do que uma esperança distante. É uma realidade que aguarda aqueles que confiam em Jesus. É um lugar de amor perfeito, relacionamentos restaurados e alegria eterna na presença de Deus. Se você perdeu alguém que conhecia Cristo, tenha coragem. A separação que você sente agora é apenas temporária. Um dia você os verá novamente, não como eram neste mundo quebrado, mas como foram feitos para ser, glorificados, completos e cheios de alegria perfeita. Se você está lutando com o medo da eternidade, saiba disso. Jesus já preparou o caminho. Ele preparou um lugar para você e seu convite está aberto a todos que creem. E se você tem familiares que ainda não o conhecem, não espere. Ore por eles, ame-os e compartilhe a verdade com eles enquanto ainda há tempo. A vida é curta, a eternidade é para sempre. E um dia, quando finalmente entrarmos no céu, toda tristeza, toda separação e toda dor serão apagadas na presença do nosso Salvador. Então, viva hoje com o céu em mente. Ame profundamente, perdoe livremente e, acima de tudo, certifique-se de que seu coração está pronto, porque o melhor ainda está por vir.